o olho que tudo vê, Lúcifer, que na Kabbalah, na árvore da vida, é o Ein Sof Or, é a luz sem fim. Abaixo do Lúcifer você teria 7 anjos caídos, que controlam o mundo. Abaixo dele você tem os 9 homens desconhecidos. No podcast Inteligência Limitada, Daniel Lopes trouxe uma visão impactante sobre os sinais do fim dos tempos e o que pode marcar o início do apocalipse. Segundo ele, há um evento crucial que dará início ao período profetizado na Bíblia. Estamos vivendo o princípio das dores? Assista a este trecho e entenda a linha do tempo que, segundo muitos estudiosos, está se desenhando diante dos nossos olhos. Não, e a gente sabe que, quando você vê até na mitologia grega, né, você tem o Ares, que é o deus da guerra, mas ele tem os dois que vão antes, que é o Phobos e o Deimos, que é o medo e o desespero. Porque o medo e o desespero já é a operação psicológica para vencer a guerra. Porque o Sun Tzu fala, a melhor maneira de você vencer a guerra é você tirar a vontade de brigar do seu oponente, né? Então o medo tem a ver com essa história. E aí entra a operação psicológica lá que eu falei no início. Então essa linha do tempo, a galera que tá assistindo, às vezes boiou, antes de começar o apocalipse da Bíblia, tem o princípio das dores. Que a gente tá vivendo, tá? Na minha opinião. Na nossa leitura, a gente tá no princípio das dores. Eu acho que é a mesma opinião do Lamartine Pozella, do Rina. A mesma galera, essa galera pensa igual. E aí, quando começa o apocalipse? Com a assinatura do Tratado de Paz em Israel. Aí começou os 7 anos. 3 anos e meio, o anticristo, gente boa. Não, sou o salvador do mundo. Depois de 3 anos e meio, vai falar o seguinte, ó, eu sou o anticristo, só pode me ele vai adorar. querer ser adorado no templo Acabou. como Deus, né? E aí ele vai exigir, todo mundo tá marcadinho, aí ó, pra você, né? Você só vai comprar e vender quem tiver a tatuagem. Eu particularmente, eu acho que não vai ser dessa forma agressiva, no intuito de falar assim, eu sou o anticristo, a partir de agora você tem que fazer o que eu quero. Eu acho que vai ser de uma maneira bem sucinta, que as pessoas vão entender que é pro bem delas. Não, isso no começo, né? No começo, é sempre dessa forma. Nos 3 anos e meio iniciais, assim. Porque a Bíblia fala que depois de 1260 dias, que é um tempo, 2 tempos, 3 tempos, metade do tempo, que é 3 anos e meio, ele vai se revelar como filho da perdição. Ele vai falar, eu sou o cara mesmo. Se enganei vocês, agora já era. Vocês já me deram o poder. É isso. Depois de 3 anos e meio. Sim, não essa estrutura de contexto de narcisismo com... Pra mim, literalmente, o narcisista tem que ser um anticristo, tem que ser narcisista. Total. Mas ele vai vestir uma máscara de sanidade. Mas exatamente... Vai ultrapassar também o nosso entendimento, né, psicológico da gente entender, porque a Bíblia diz que ele vai ser... Não, ele vai ser Satanás encarnado. Mas é isso? Ele vai ser literalmente... Vai ser Satanás, da mesma forma que Deus... Né? Que Deus... se encarnou aqui em Jesus. Né? Se você pegar um narcisista sociopata, é exatamente isso. Não, mas vai além, cara. Porque é o supra-sumo do narcisista sociopata. Não é simplesmente um psicopata, um sociopata, cara. É o mal, é a essência do mal, entendeu? Mas é isso. Eu tô falando isso porque não tem como... Ou vai ser de uma forma mecânica, ou seja, humano mesmo... Vai fazer milagre, tá? A Bíblia diz que ele vai fazer milagre. Ou vai ser um... Porque assim... Tem esse poder. Claro que tem, pô. A gente não vê aí no mundo oculto aí, milagre. Só que tem um preço, né? O cara te dá um dedo e depois cobra o braço. E aí, Jesus ele faz milagre 0800. Você tá curado, tá curado. Então, assim, eu acredito que a possibilidade do anticristo, tecnicamente, ele vai ter o próprio eu como a essência dele. Isso. Ele vai pra esse lugar automaticamente. Eu não acho que ele saiba que ele é o anticristo. Não, ele sabe, eles têm um grupo de 9 pessoas sempre apostos pra assumir esse serviço, que é a ordem dos 9 homens conhecidos. Porque eu acredito de forma psicológica que existe a essência realmente do caráter do inimigo. A essência satânica, claro que ela esse existe. Do anticristo, ele tá permeando a sociedade. Hoje virou uma febre falar sobre narcisismo. O quanto de pessoas que agora estão identificando pessoas narcisistas. Por quê? O amor, se você pegar as características do narcisismo, você vai ver que é falta de empatia. É tudo pra si. Por isso que o número 9 na numerologia deles é importante, porque o 9 é o número do narcisismo. Porque 9, toda a tabela do 9 é assim. 9 vezes 2, 18. 8 mais 1, 9. 27. 9 mais... 7 mais 2, 9. Qualquer número você multiplicar por 9 e somar os números vai dar 9. Então é o número do narcisismo, do egoísmo, de voltar sempre pra si mesmo. E essa mania de grandeza, de trazer tudo pra si, com a perversidade, os modus operantes do narcisismo do sociopata, é a perversidade, é a maldade, é fazer com que ele se sente feliz em fazer outro sofrer. Então, essa forma de ser, eu acredito que, tipo assim, se corrobora muito bem com o narcisismo. Então, o anticristo. E hoje... E hoje tá literalmente, assim, uma pandemia de narcisismo. Todo mundo identificando todo mundo. Isso também tem um condicionamento social, no sentido de rede social, né? É a cultura do... Então, inclusive tá na Bíblia, né? Nos últimos dias, o Paulo fala a Timóteo, né? Eles amarão a si mesmos. Isso, né? Amante de si mesmo. Então é o self, né? Que em inglês é o self. É por isso que tá começando a ficar muito forte as pessoas
serem tão egocêntricas para si. A psicopatia tá muito forte. É mais um sinal dos tempos. Isso é um sinal. Essa forma psicológica de analisar é um sinal do fim dos tempos. As pessoas estão amantes de si mesmas, literalmente, perversas. Gente, tá demais. Tá algo. Se a gente ler a descrição como o Paulo descreve ali, né? Que eles são arrogantes, é o fruto da carne. Tem a questão de contra-paz também, né? Que são desrespeitosos. Isso, respeitosos, exatamente. Irreverentes. Irreconciliáveis. Cara, é uma descrição da sociedade que a gente... Exatamente. A Bíblia chama, Paulo chama em Tessalonicenses de o filho da perdição ou o iníquo. O iníquo em grego é anomos. Nomos é lei. Anomia é sem lei. Aí essa ideia de não ter lei tem tudo a ver com o que a gente está vendo hoje, até com a ideia do Nietzsche, do super-homem que está acima do bem e do mal. Ele só quer a vontade de poder, vontade uma de forma bem pragmática, né? Também tem esses, vamos dizer, promotores, né? Que são promovidos pela Open Society do Soros nos Estados Unidos, no Brasil. Para o quê? Para quebrar com todo o sistema legal, entendeu? Isso. Então você tem, o cara é preso, e daí o promotor lá que foi pago, né? Eles pagam toda a carreira acadêmica do cara e colocam o cara lá no cargo dele, o cara vai lá e ele solta. Isso cria um efeito para o quê? Literalmente desfacelar a estrutura social. É o abolicionismo penal, né? Não tem mais crime, não tem mais punição. Então você vê Califórnia, né? Por exemplo, você pode roubar até $900. O cara pego, a polícia começa... Tudo pode. Muitos policiais se demitindo porque ele fala, não é nem enxugar gelo. Fala assim, pra que eu vou arriscar minha vida aqui, prender alguém se eu chego lá na delegacia e na hora o cara é solto, entendeu? Você ia perguntar do 11 do 9? Era isso? Não, dos 9 que você falou. Os 9 homens desconhecidos? Então, existe vou me referir a um livro. Tem um livro chamado Lúcifer Destronado, que é do William Schnoebelen. Lembra desse livro? Uhum. Esse cara, nesse livro, ele coloca uma pirâmide do poder no mundo. É claro que é a opinião dele, eu não sei se o que ele tá falando é verdade. Ele diz que ele já foi de várias ordens secretas dessas. Hoje ele é cristão, desde os 85, mais ou menos. O nome dele é William Schnoebelen, o livro é Lúcifer Destronado. Nesse livro ele coloca no topo da pirâmide o olho que tudo vê, Lúcifer, que na Kabbalah, na árvore da vida, é o Ensof Or, é a luz sem fim. Abaixo do Lúcifer você teria 7 anjos caídos, que controlam o mundo. Abaixo dele você tem os 9 homens desconhecidos, que são homens assim que eles falam, o presidente americano assume, o cara vai lá no salão oval e fala o seguinte, você tem que fazer isso aqui, se não fizer, olha o que a gente fez com o John Kennedy. Ou mata. Aí os caras falam, será que o Henry Kissinger é um desses caras, né? Então, isso é uma sociedade secreta antiga que já existia na Índia, os 9 homens desconhecidos, dizem que é a sociedade secreta mais poderosa do mundo, e eles dizem que esses 9 homens estão preparados para ser o anticristo. São sempre 9, se um morre entra outro, tem a reserva, igual time de futebol, né? E tem a ordem também, dos 9 tem a primeira posição, segunda, terceira, e ele vai rodando conforme isso vai acontecendo. Então dizem que já tem esses 9 caras preparados para, se o técnico chamar, ele entra em campo, né? Eu respondi isso porque ele falou, acho que o cara nem sabe que é o anticristo. Dentro dessa teoria, o cara sabe muito bem, ele tá preparado, e essas ele foi treinado, ele tá sendo treinado. Essas famílias, né? Você pega a linhagem, remonta a séculos, cara, né? Vai lá pra trás, os caras já lá pra trás. O rei Charles tira a maior onda de que eu sou descendente do Vlad Tepes, que era o Drácula. Ele já tem documentado a BBC, ele falando isso. Ele fala, eu sou descendente de Moisés, do Vlad. Ele fala com orgulho. Né? Tem um negócio interessante que aí mistura as brumas de Avalon, o rei Arthur, porque o Drácula vem de Draco, que é dragão, né? Porque ele servia ao dragão lá, que é o Lúcifer. E aí, o rei Arthur, na verdade, o nome dele era Arthur Pendragon, que é o filho do dragão. Então toda a atmosfera da família real britânica vem dessa ideia de que o nosso brasão é o dragão e a gente serve o dragão. Então o Vlad Tepes, que é o Drácula, ele serviu o dragão também. Então somos todos servos da mesma entidade, né? Mago Merlin mas era o interessante é que a Bíblia literalmente fala que... O dragão, a antiga serpente, né? Não só isso, mas essa questão de que... não é que ele vai ser malvado e daí vai ser como a gente imagina que o diabo vai influenciar, né? Que a Bíblia em Efésios fala que nossa luta não é contra corpo nem contra carne, mas contra principados e potestades, né? Dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Então que existe um mundo que a gente não vê, um mundo metafísico, espiritual, onde esses seres, né, influenciam a gente, influenciam quem nos influenciam, né? Influenciam a cultura, né? Artistas, né? Sim. Agora, esse cara, ele literalmente sabe, né? Já tem esses covenants, já tem, né? São criados, são, né, famílias. São moonchilds também. Esses exato. 9 não são pessoas que nasceram normalmente, nasceram dentro do cenário ritualístico. Eles foram fabricados. Exato. Tipo o bebê de Rosemary. Foi assim, porque eles têm todo um mapa astrológico, assim, qual é o dia mais propício para ser a cópula entendeu?
Aí tem um sucubuzinho do pai e da mãe, então tem que ser na hora X, tudo com ritualista. Sim, contexto ritualístico. Com ritualismo para que a criança nasça naquele dia. Exato, entendeu? Então, mas o fato é isso aqui. Basicamente, o cara simplesmente vai deixar de existir, vai ser só uma casca mesmo para Satanás. Isso que é interessante que a gente entenda, né? Que o anticristo vai ser uma possessão de Satanás. Não é o demonizinho, né? O Zé Piranha, não, é Satanás. Eles chamam de possessão perfeita, né? Que todo centímetro, todo átomo do cara tá possuído, né? É igual o Paulo fala, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Só que é o pro mal, né? Não pro bem. É tudo da maneira que Cristo fez, de maneira invertida. Ou seja, é uma cópia, a cópia para o mal. Tanto que a missa do mal, eles invertem a cruz, fazem tem a hóstia. Tudo invertido. Tem tudo. Só que eles profanam a hóstia, tudo começou com manipulação e vai terminar com manipulação. É isso. A essência é essa. Diante de tudo isso, fica claro que os sinais descritos na Bíblia estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O espírito do engano está operando, e a cultura do egoísmo e da perversidade cresce cada vez mais. Como cristãos, precisamos estar atentos e firmes na palavra, discernindo os tempos e nos preparando para o que está por vir. O que você acha disso? Você percebe esses sinais no mundo ao seu redor? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo assuntos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.